Olá, crianças! Hoje a professora está aqui, tá bom? Para a gente ter a nossa aula de matemática, ainda no nosso livro 3, tá bom? No nosso capítulo 1 ainda, continuando no nosso capítulo 1, agora lá na página 13, tá bom? Vá lá, pegue seu livro e acompanhe a aula junto comigo, aí da sua casa. Hoje a nossa aula, tá? Como eu falei, aula de matemática, capítulo 1, que tem como tema nossas estrelas. E a gente vai aprender um pouquinho o assunto desenhando estrelas e registro numéricos, tá bom? Então, pegue seu livro e acompanhe a aula comigo. Vamos lá. Como eu falei aqui, né, a gente vai aprender um pouquinho ainda falando sobre o quê? Sobre contagem, tá? Antes da gente entrar no nosso assunto de desenhando estrelas, por que desenhando estrelas, né? A gente vai ver o quê? A gente vai ver como é que a gente desenha uma estrela, tá? De cinco pontas, tá bom? Ligando os números, tá bom? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Primeiro, olha, o nosso capítulo, ele fala um pouquinho também sobre o quê? Sobre contagem, né? Sobre contagem, composição e decomposição. Lembra? Tá? A gente já estudou esse assunto nas aulas anteriores, tá bom? Então, o que é o sistema de contagem, né? A gente pode fazer na nossa própria casa, né? A gente pode criar o sistema de contagem. Olha, aqui nesse exemplo, eles fizeram como? Pegaram uma espécie de cartolina, tá bom? Ou um papel A4 colorido, faz um círculo e faz um monte de pontinhos e pega o quê? Copo de plástico, né, descartável, e coloca quantas bolinhas tem aqui, o número correspondente às bolinhas. E aí você vai o quê? Fazendo um joguinho na sua própria casa, tá bom? Outro aqui, sistema de contagem, mesma coisa, olha, colocar o 7. Outro sistema de contagem é o quê? Fazer o formato de uma pizza, tá bom? Olha aqui, vamos dizer que essa pizza é do quê? De calabresa, né? E aí, olha aqui, as bolinhas que representaria a calabresa é que vai ser o sistema de contagem. Quantas bolinhas tem aqui nessa fatia? Então, seria quantas? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, você vai representar elas, né? Vai colocar... Primeiro, o que você vai fazer? Vai recortar, né, um papelão e vai colocar os números, tá? E aí, correspondente aos números que você vai fazer a sua fatia de pizza. Aqui seria qual número? O número 5. Aqui seria o quê? O número 1 e aqui seria o número 2, tá bom? Outro sistema de contagem, olha aqui, é você fazer um número e ir colando o quê? A bolinha correspondente ao número. Número 1, quantas bolinhas tem? Vai grudar uma bolinha. Número 2, quantas bolinhas? 2. Número 3, 3. Número 4, 4 bolinhas. Número 5, 5 bolinhas. E assim por diante até o número 10 ou até o número que você já sabe contar. Nós aqui do primeiro ano já aprendemos a contar até o número 50, tá bom? Outro sistema de contagem, olha, que faz parte desse aqui, é você ir fazendo os números em círculos e ir fazendo, pode fazer o quê? Aquela centopeia, tá bom? Pra gente o quê? Fazer uma sequência numérica. Outro sistema é o quê? Fazer na caixinha de areia. Esse aqui é quando a gente ainda tá aprendendo lá no maternal, tá bom? Todo mundo já sabe, vocês primeiro ano já sabem
contar e reconhecer os números, tá bom? Passando aqui. Agora tem o quê? Uma pequena atividade aqui que eu fiz para vocês, tá? Diz assim: conte cada fruta e registre o número correspondente num quadro correspondente, tá bom? Como diz aqui, olha. Aqui você vai primeiro, olha, tem um exemplo aqui, ó. Banana, né? Essa aqui é a banana. Então, quantas bananas tem aqui? Aqui diz que tem que 5. Aqui, ó, no caso, quantas bananas tem aqui, tá? Perdão. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então, 5 bananas. Muito bem. Então, quantos morangos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você já ia colocar o número 6. Quantas laranjas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantas uvas? 1, 2, 3, 4. E assim por diante você ia fazendo, tá bom? Aqui agora a gente vai ver, agora chegou no nosso livro, que a gente vai ver desenhando estrelas, tá bom? Olha aqui, tá? Aqui no livro vai dizer assim, ó. Você já desenhou estrelas? Então vamos lá. Para desenhar uma estrela de 5 pontas, basta ligar os números na seguinte ordem: 1 com 3, 5 com 2, 4, 2 e 4 e 1. Observe o exemplo. Olha aqui, como é o exemplo para desenhar uma estrela? Vai fazer um círculo e vai preencher o quê? Os números, ó. Vai colocar o número de 1 a 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no exemplo ele diz que a gente vai ligar, ó, 1 para o 3, tá bom? Aqui nesse círculo. Agora no segundo vai fazer como? 1 com 3, já tá, né? E aí você vai agora 3 para o 5, tá bom? Do 3 para o 5. Depois no exemplo ele diz que vai, volta aqui de novo e faz de novo. 1 com 3, 3 com 5, agora 5 com o número 2, tá? Aqui embaixo a gente de novo, ó. 1 com o número 3, 3 com o número 5, 5 com o número 2, 2 com o número 4, tá? E por último, bem aqui, olha aí, já vai surgir a nossa estrela. Bora lá. 1 com 3, 3 com 5, 5 com 2, 2 com 4, 4 com 1. Olha aqui como ficou a nossa estrela. A nossa estrela tem quantas pontas? 1, 2, 3, 4, 5 pontas, tá? E agora é o quê? É a sua vez. Use as representações para desenhar 2 estrelas, tá bom? Aí no seu livro tem a representação, tá bom? Aqui você vai o quê? Só ligar e bem aqui você vai desenhar sozinho, tá bom? Faça aí na sua casa, direitinho. E na próxima aula, mostra para a professora, tá bom? Agora a gente vai aqui para a nossa página 14. Aqui na página 14 já diz assim, registros numéricos, tá bom? Aqui no nosso registro numérico, acompanhe aí no seu livro, vai falar assim, tá? Sobre registros numéricos, ele vai dizer assim, Luana é proprietária de uma escola de música. Ela pediu que um artista criasse um desenho para a escola. Veja no quadro
o primeiro desenho apresentado pelo artista, tá? Olha aqui. O que vocês estão vendo? São várias crianças, né? De mãos dadas, né? Ao redor de um círculo aqui, né? Como se fosse um círculo. Representando o que, olha? A nossa floresta, né? Nossa mata, olha, né? Todo mundo aqui de mãos dadas. Aí aqui diz assim, anote o total de crianças. Aí a gente vai conferir, tá bom? Olha aí o sistema de contagem ainda nessa atividade. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 crianças. Aí você vai registrar o número aqui nesta linha, tá? Coloque lá o número 12. E aqui embaixo já diz assim: Luana achou que eram poucas crianças e pediu uma segunda ilustração. Veja, lembra que a palavra ilustração é quando o quê? Desenho, né? Representa o desenho. Então, ela pediu que ele desenhasse mais crianças. Então, vamos ver quantas crianças tem agora, tá? Pediu uma segunda ilustração, tá bom? Vamos lá conferir agora o tanto, qual é o total de crianças. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá bom? Agora são o quê? 14 crianças. E aí, aqui embaixo ele fala, anote o total de crianças. Aí você vai registrar o número 14, tá bom? Agora a gente vai passar aqui para a nossa página 15, que vem as nossas atividades. Aí a primeira questão vai dizer assim: observe novamente as duas imagens criadas pelo artista e responda às perguntas. Quantas crianças foram desenhadas a mais na segunda imagem? Lembra a primeira imagem? Quantas crianças tinha? Aqui tinha o quê? 12. Aí a gente contou que na segunda imagem tinha, agora tem quantas? 14. Então, quantas crianças a mais foi preciso desenhar? Mais 2 crianças, né? Porque seria como? O 12 mais 2, que ia dar o quê? 14, né? Crianças. E aí você vai fazer o quê? Na primeira questão aqui, tá? Vai dizer, nessa primeira bolinha, quantas crianças foram desenhadas a mais na segunda imagem? 2. Pode botar 2 crianças, tá ok? Faça aí na sua casa. A segunda diz assim: há quantas crianças a menos na primeira imagem? Há quantas crianças a menos na primeira imagem? Vamos voltar aqui. A primeira imagem, lembra quantas crianças tinha? 12. E na segunda, agora tem o quê? 14. Então, quantas a menos crianças tinha aqui? 2 também, tá bom? Se aqui a gente retirar 2, vai ficar no total também de 12. Então, essa questão aqui a gente já pensa no raciocínio de subtração, tá bom? A primeira a gente pensou na adição, porque a gente acrescentou mais 2 crianças. E na segunda a gente já tá o quê? Retirando 2 crianças, tá bom? Então a primeira a gente usou o nosso raciocínio lógico sobre adição e na segunda subtração, tá bom?
Agora a terceira diz: quantas crianças usam óculos na primeira imagem? Aí agora a gente vai voltar de novo aqui para a gente prestar atenção. Aí a professora vai aumentar um pouquinho aqui para a gente observar. Quantas crianças usam óculos? Tá bom? Bora lá conferir, olha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? 6 crianças, tá bom? Olha, esta daqui de blusa azul, este menino do lado dela, tá bom? Este que tá aqui no meio de calça azul, aqui tá do lado dele de blusa rosa, tá bom? E esta daqui de calça branca. E aqui está do lado dela de short e blusa preta, tá? Então, quantas crianças? 6 crianças usam óculos, tá bom? 6 crianças. E aqui a última diz... A última não, a penúltima diz assim: quantas crianças usam óculos na segunda imagem? Agora a gente vai ver a segunda imagem, tá bom? A segunda imagem, vamos lá conferir. A segunda imagem, bora lá ver. Ainda a menina de azul, 1. O menino de calça, 2, tá? Vamos lá. O menino de calça azul, 3. A menina do lado dele de blusa rosa, 4. E agora a menina de calça branca, 5, tá bom? Então, o quê? 5 crianças na segunda imagem, tá? Coloque lá, número 5. Agora, a última pergunta diz assim: quantas crianças usam óculos ao todo nas duas imagens? Agora, a gente vai usar o quê? O nosso raciocínio na conta, no assunto de adição, né? A gente vai somar os números, tá bom? Como a gente vai fazer? Na primeira aqui, a gente viu, na primeira imagem, vamos voltar lá. Quantas crianças usam óculos aqui? 6. 6 e aqui 5. E aí você vai usar o seu raciocínio na contagem e na o quê? Na adição, tá bom? Você vai fazer como? 6 mais 5. E quanto é 6 mais 5? 6 mais 5 é igual a 11, tá bom? Então, registra lá o número 11, tá ok? Faça aí na sua casa. A segunda questão já diz assim: as cores do arco-íris cobriram alguns numerais. Descubra quais são e complete o quadro, tá? Então, essa aí fica para vocês fazerem aí na casa de vocês. Todo mundo já sabe os números, tá bom? E aí, veja qual é o número que está faltando aí nessas cores e registre os números aí na casa de vocês, tá bom? E quando a gente se encontrar na próxima aula, vocês mostram para a professora, ok? Vamos lá. Agora, olha aí, surgiu um assunto que talvez vocês vão conhecer agora, tá bom? Que na nossa próxima atividade, lá no nosso livro, vai falar. Mas antes da gente mostrar no livro, a professora vai explicar um pouquinho para vocês, tá? Diz assim, ó, jogo Sudoku. O que é o jogo Sudoku? Ele é um quebra-cabeça milenar de origem japonesa, que estimula o raciocínio lógico, matemático e o pensamento estratégico, tá bom? Por enquanto aqui, ó, tá fácil. O que vocês vão fazer aí, né?
No caso, vocês vão só observar aqui, tá bom? Diz assim, olha. Preencha o quadro com números de 1 a 9. Não vale repetir na horizontal e vertical, nem dentro dos quadrinhos menores, tá? O que é horizontal e vertical, tá? Horizontal é o quê? Olha aqui, é uma linha reta deitada. Olha aqui, ó. Horizontal é como se você fizesse uma linha deitada. E a vertical é uma linha o quê? Em pé. Olha aqui, ó. Tá? A gente faz assim, ó. Horizontal é a deitada. E a em pé, olha aqui, tá? Que a gente vai fazer aqui um traço, como se fosse um traço de cima para baixo, é a vertical, tá bom? Ó, horizontal, deitado e vertical. E aí ele diz que não pode o quê? Repetir. Não vale repetir os números. Então, bora lá. A gente já tem o quê? O número 1, o número 2, o número 3, o número 4, tá? Já tem o número 8 e já tem o número 9. Quais são os números que tá faltando aqui? Aqui na sequência, a gente pode fazer a sequência correta dos números, tá? Olha aí, a gente pode botar o número 5, o 6 e o 7. Aí vai completar a linha horizontal, viu? Agora a gente vai para essa de baixo. A gente agora já tem o número 9, já tem o número 2, já tem o número 7 e o número 6. Bora ver quais são os números que está faltando, tá? A gente pode colocar o quê? O número 1, pode colocar aqui o número 5, tá? Aqui a gente já pode colocar o número 4. Aqui a gente pode colocar o número 3. E aqui a gente pode colocar o número 8, tá bom? Não, isso, é o número 8, tá? O que que não pode se repetir aqui? É os números, tá bom? Não pode repetir os números, nem na horizontal e nem na vertical. Vamos fazer uma na vertical aqui pra gente ver, tá? Como é. Já tem o número 1, já tem o número 9, já tem o 5 e já tem o 4. Quais são os números que tá faltando? Bora colocar aqui o número 3, o número que? 6, o número 7 e tá faltando bem aqui o número 2. Deu para entender? Tá bom? Então, esse aqui é o quê? É o jogo Sudoku, que surgiu aonde? No Japão, tá bom? Tem o quê? Origem japonesa, é que é raciocínio lógico. Geralmente a gente encontrava esse jogo que nos celulares. Hoje em dia já não tem mais, só se você baixar, tá bom? E aqui ainda falando um pouquinho do jogo Sudoku, ó, tá? Aí, bora ver aqui, bora completar essa aqui agora. Sempre é o quê? Até o número 9. Aqui a gente pode botar o número 1. Aqui já pode colocar o número 3, porque não, 3 já tem aqui. Então, pode ser o número 7, tá? Porque aqui não tem. Aí já tem o número 5. Aqui a gente já pode colocar o número 9, porque não tem aqui, tá? Aí aqui a gente já pode colocar o número 7. Aí já tem o 6, já tem o 2. E por último a gente pode colocar o número... Qual é o número que está faltando? Vamos lá ver de novo. Aqui o número 1. Na segunda a gente coloca o número 6, tá? Cadê o número 6?
Na terceira, a gente já tem. Na quarta linha, a gente já coloca o número 7. Já tem aqui essa. Aqui a gente já pode colocar o quê? O número. Já tem o 7. Agora aqui a gente pode colocar o número 9. E por último, a gente pode colocar o número 6, tá? Não, 6 já tem. Qual é o número que a gente bota aqui? O 3, tá? Tava faltando o número 3. E aí a gente vai fazendo aqui, tá bom? Então, é só o quê? Para mostrar que não pode repetir os números, nem na horizontal e nem na vertical, ok? E aí a gente tem o quê? A nossa atividade no nosso livro. E a terceira questão, a gente vai fazer junto aqui. E a quarta vocês fazem o quê? Para casa, tá bom? Terceira questão diz assim: preencha os quadrinhos vazios com numerais de 1 a 4, de modo que cada numeral apareça apenas uma vez em cada linha, em cada coluna e nos quadros menores. Vamos lá, tá? Acompanhem no seu livro. Aqui tem já o número 2 e já tem o número 4. Aqui na coluna, tá? No caso vertical aqui. Qual é o número que está faltando para completar? Aqui a gente vai completar só de 1 a 4. Já tem o 2, já tem o 4, então aqui a gente pode colocar o quê? O número 3, tá? Porque não pode colocar o número 1, porque já tem o número 1 aqui. Não pode o quê? Repetir. Então, coloca na primeira aí o número 3, tá bom? E aqui a gente pode colocar o quê? O número 1, porque não podia colocar o número 3, porque já tinha o número 3 aqui, tá bom? Agora vamos para a segunda linha. Diz, tá? Já tem o número 1. Aqui, olha, não vai poder colocar o quê? Aqui a gente pode colocar o número 4, tá? Aqui pode colocar o número 2 e já tem o número 3. Aqui na terceira já tem o número 4 e o número 2. Aqui embaixo ainda não tem número 3, então bota aqui no segundo o número 3. Aqui embaixo ainda não tem o número 1 e aqui o número 1. E a última, a gente já tem o número 1 e o número 3. Então, aqui na primeira pode colocar o número 2, porque aqui na linha vertical ainda não tem. E aqui na última a gente pode colocar o número 4, porque também não está se repetindo. Tá ok? Então, faça aí na sua casa. E a quarta questão, tá? Fica como atividade aí para você fazer na sua casa, junto com a sua família. Diz assim: observando o quadro numérico da página anterior, complete os espaços a seguir com os números corretos, de acordo com o exemplo. O exemplo aqui, ó. Olha o exemplo, tá? Como será o exemplo? Olha, aqui já tem 11, 12, 13. E aqui 2 e 22. Por que tá assim? É porque você tem que prestar atenção lá pro quadro, tá? Bora voltar aqui. Antes desse, olha, esse quadro aqui que ele tá mostrando, ó. Em cima do 12, né, tá o número 2 e embaixo do 12 tá o número 22. Então, para você completar aqui a quarta questão, você vai olhar para esse quadro aqui, tá ok? Aí você vai completando lá, tá bom? Então, olha para esse quadrado aqui de todos os números e vai fazendo esta questão aqui, tá bom? Então, crianças, essa foi a nossa aula, tá? De matemática de hoje, tá bom? Faça aí na sua casa e quando você terminar de fazer tudinho, quando tiver a nossa próxima aula de matemática, lá na nossa aula ao vivo, você me mostra pra gente corrigir juntos, tá bom? Beijo pra vocês, tchau e até a próxima aula.